Que é terça-feira, e terça-feira é dia de live prática, e eu confesso que eu adoro as lives práticas, porque é sempre uma oportunidade da gente mergulhar um pouquinho mais, né? Mergulhar realmente nas nossas possibilidades, mergulhar na escuta plena do nosso corpo, mergulhar no mar. E hoje é uma prática de autoconfiança. Bora fazer uma prática de autoconfiança? Entender como despertar na prática essa autoconfiança? Eu vou contar com a participação da Kênia, que é uma das professoras do Instituto. Vai ser lindo, maravilhoso. Só vou dar aquele tempinho lindo pra galera ir entrando. Boa noite, Leni, que bom te ver aqui. Boa noite, Dri. Adoro quando a galera da formação começa a vir para as lives, porque lembrando que agora eu faço essas lives pensando em vocês também. Quem está na formação do meu método terapêutico que une a dança, o desenho terapêutico com a constelação familiar. Então que essa live seja linda, maravilhosa para vocês também que estão estudando o sistema, né? Faz o seguinte para mim, gente, vocês que estão chegando agora, clica nesse aviãozinho e envia essa live para 3 amigas queridas, lindas, do coração. Envia para aquela amiga legal. Fala assim para sua amiga, vem aqui para essa prática de autoconfiança que você vai descobrir muita coisa bacana sobre você. Porque eu não sei se vocês perceberam, gente, talvez vocês tenham percebido isso até nas redes sociais de vocês, que bom, ontem caiu, né? Caiu o Instagram, caiu o Facebook, caiu o WhatsApp, caiu um monte de coisa aí. Ficou caindo. Mas o que acontece? O Instagram ele tá demorando para entregar mesmo, ou seja, ele tá demorando para avisar as pessoas que a live começou. Ele não mostra mais como ele mostrava antes, assim, olha, tem uma live ali acontecendo. Ele demora muito mais. Às vezes ele avisa só na metade da live. Então, tem muita gente que tá perdendo as lives porque não tá vendo onde, não tá conseguindo encontrar a live e tudo mais. Então, me ajuda e ajuda sua amiga, envia essa live aí para 3 amigos, envia o aviãozinho, certo? E você que já está aqui preparada para fazer a sua prática de autoconfiança, mergulha, sabe? Nesses dias no encontro da mentoria terapêutica, eu falei para as pessoas o seguinte, existe uma grande diferença entre a gente estar interessada em alguma mudança na nossa vida. Eu estou interessada em ter autoconfiança, estou interessada em ter relacionamentos mais saudáveis, estou interessada em fluir na minha profissão, estou interessada em ter mais dinheiro. Uma coisa é você estar interessada, outra coisa é você estar empenhada. Quando a gente está empenhada, mas a gente mergulha fundo mesmo, a gente entra num processo bastante profundo. Então, perceba a diferença. Você vai fazer essa live de hoje, que é uma prática gratuita para você trabalhar a sua autoconfiança. Você vai fazer interessada? Deixa eu ir ali assistir um pouquinho a live da Van, ver como é que vai ser, como é que não vai ser. Ou você vai fazer empenhada, tá? Porque tem uma grande diferença. Aliás, tem uma grande diferença na vida. A gente levar a vida de uma forma empenhada ou a gente levar a vida de uma forma simplesmente interessada, né? Hoje, eu passei a tarde inteira gravando o novo módulo de finanças e emoções para o novo mapa dos afetos, né? Então o novo mapa que algumas pessoas já têm acesso e tal, mas a gente foi gravar o módulo de finanças e emoções. E foi muito lindo, porque eu gravei junto com a Ângela, com a Kênia, com a Ana, e a gente percebendo que por mais que a gente já entenda a técnica, que a gente já estude o método, né? A Ângela e a Kênia são as professoras do Instituto junto comigo. Sempre que você trabalha e que você mergulha fundo em você mesma, você descobre alguma coisa nova. Você descobre algo para ser trabalhado, você descobre algo que você pode se aprofundar um pouquinho mais. Então, bora se empenhar na nossa autoconfiança. A autoconfiança ela é um estado, ele é um estado emocional. Assim, eu me sinto confiante ou eu não me sinto confiante. Tem muitas questões que estão por trás do que de você se sentir ou não se sentir confiante. E às vezes eu me sinto muito confiante num determinado aspecto da minha vida e não me sinto nada confiante num outro aspecto. Ou às vezes eu me sinto confiante, mas eu não consigo realizar, eu não consigo fazer as coisas que eu deveria fazer, né? Então tudo isso precisa ser trabalhado. Vamos parar de papo e vamos trabalhar isso na prática. Já prepara papel e caneta. Eu vou chamar a Kênia aqui para a gente trabalhar, que a Kênia aqui vai fazer a live comigo hoje. Vamos esperar a Kênia entrar. Já prepara o papel e caneta aí, galera. Prepara o seu papel e caneta pra gente fazer essa live. Yeah! Quanto tempo, Kênia, que a gente não se vê?
É, 1 hora, mais ou menos. Uma hora, mais ou menos, disso. A gente estava gravando até agora, gente, finanças e emoções aqui. Dale que dale. Mas foi divertido, né? Foi ótimo. E aí, preparada para o mergulho? Nunca. Adoro. Isso é maravilhoso, gente. A gente não está preparada para lidar com algumas questões. A gente vai lidar do mesmo jeito, porque é, como diz Ângela, né? Aproveitando que a gente estava com a Ângela, mudar dói, mas ficar no mesmo lugar dói mais ainda. Eu adoro essa frase. Vou repetir quando eu tiver 90 anos, eu vou dizer, como dizia a Ângela, porque é É, maravilhosa. Bom, bora trabalhar a nossa autoconfiança na prática. A gente vai fazer algo bem básico, Kênia, que você já está mais do que acostumada, algo que a gente faz muito no sistema. Eu vou trabalhar o seguinte: a gente vai trabalhar o nível emocional e o nível mental. Então, a gente vai ver o que está por trás dessa falta de confiança que algumas pessoas têm, né? Não é todo mundo e tal. E é aquilo que eu digo: às vezes a gente é super confiante num aspecto e não é em outro. Então, você também pode escolher qual aspecto da sua confiança você quer trabalhar, da sua autoconfiança você quer trabalhar hoje. E lembrando sempre, expõe só aquilo que você se sentir à vontade, aquilo que for tranquilo para você compartilhar com as pessoas e tudo mais, tá bom, gente? Gratidão imensa já, Kenny, é sempre um presente quando vocês topam dançar na live, porque é uma exposição, né? mas tudo bem. Tá na Mas chuva tudo para se bem. molhar. Então, olha só, a confiança, como um estado emocional, a gente pode vincular ela com o elemento terra. Terra mais água, se a gente quiser ir com a forma completa, pensando em terra enquanto estabilidade, né, enquanto firmeza e tudo mais, mas água enquanto fluência também. Só de firmeza, às vezes a gente não fica confiante, às vezes a gente fica teimosa, né? Confiança para mim tem a ver com a firmeza para fluir, firmeza para ir, para seguir um caminho, para defender algo que é importante para mim, né? Pensando nisso e pensando também no estado, no nível emocional, eu vou perguntar já sabendo a resposta, porque essa é a resposta da maioria das pessoas, mas vamos lá. Qual é a emoção, Kênia, que você sente que atrapalha o seu processo de autoconfiança? Que você olha e fala, cara, posso até estar indo, mas daí me dá um certo Medo. medo. Quase todo mundo responde isso, né? O que atrapalha a minha autoconfiança? Medo. Tem algum medo específico, Kênia? Assim, é medo de alguma coisa? Sim, medo de não ser boa o suficiente, medo de não ser competente, Uhum, medo de fazer coisas erradas, de fazer coisas que não são legais. uhum. Tá. Então, gente, essa é a primeira coisa para vocês anotarem, assim, tá. O que faz com que você não se sinta tão confiante? A Kênia falou que é o medo de não ser suficiente, medo de errar, medo de. Se vocês colocarem alguma emoção, como a Kênia colocou, medo, tenta ser um pouquinho específico. Medo do quê? Porque não é medo de tudo, né? Tem para algumas pessoas é medo de se expor, para outras é medo do destaque. Tem muita. Eu tive isso durante muito tempo também, medo do destaque, medo do que o destaque vai me trazer. Interessante. Interessante isso. O medo do Medo do destaque? destaque. Ressoou aqui também. Sabe que me dá uma sensação assim, tipo, putz, mas se eu me destacar, depois eu tenho que manter isso, eu tenho que manter algo que se destacou. Será que isso não vai me dar muito trabalho, cara? Ó, ó, sobre o que a gente conversou hoje à tarde. Pois é. Você pode trabalhar isso, assim, já esse medo do destaque, se você preferir. Uhum. Pode ser. Então, é uma coisa meio nova, vamos ver o que que vem. Vamos ver o que vem, né? Então, bora. Então, escolhe aí o seu medo. A Kênia já escolheu o dela, que é o medo do destaque. E quando você se sente nessas situações, porque assim, quando a gente não confia na gente mesma, a gente acaba duvidando, né? A gente fala, e fica naquelas posições, às vezes não age, não faz, assim, porque tá duvidando de si mesma. Tem algum pensamento específico que vem, assim, que é mais comum vir nesses momentos que você duvida de você? Eita, pensamento. Pensamento, ideia sobre você? É, tipo, ai, mas será que tá bom isso? Uhum. Uma coisa.
Vem muito. Talvez E uma coisa que parece a gente possa trabalhar, se fizer sentido para você, é o medo do destaque, mas o pensamento é eu não sou suficiente. Ixi, tá travando ela. Não, Kênia, volte aqui. Kênia, volte aqui. Vou fazer uma mandinga todas juntas, bruxas da formação. Coloquem as suas mãos em direção à Kênia para a internet dela voltar. Volta, internet. Ah, não, internet, não faz isso comigo. Bom, enquanto a internet da Kênia vai voltando, faz você. Medo de se expor é a mesma coisa que medo do destaque? Não necessariamente, Dri. Às vezes você tá com medo de se expor, mas por outras razões, né? Então você pode trabalhar o medo de se expor, porque às vezes o medo de se expor é o medo de falar em público, medo de se expressar, às vezes é o medo de ser vista, enfim, tem um monte de coisa que pode ser, então não é necessariamente o medo de destaque. Medo de destaque, gente, é quando você tem medo do sucesso. Olha o que a Kênia falou, foi muito interessante, né? Quando ela falou assim: ah, mas será que eu vou dar conta? Será que não vai dar muito trabalho, né? Então ela tem um medo do destaque porque ela atrela o destaque com muito trabalho. Então isso é importante de olhar também, né? Para ver o aspecto que tem. Yeah! Voltou! não sei o que aconteceu, de repente travou. Galera, eu já tava falando que era Mercúrio. Vamos mandar beijos para Mercúrio, gente. Vocês ficam falando que ele tá retrógrado, retrógrado. Daí ele fica magoado também. Tá no movimento da emoção dele, tá tudo certo. Ó, fiquei pensando aqui duas coisas, Kênia. A gente pode trabalhar o medo do destaque, atrelado com a frase, mas será que isso vai dar muito trabalho? E ainda com a frase de eu não sou suficiente. A gente pega dois campos mentais e um emocional. Faz sentido para você? Faz sentido. Também tenho medo do que os outros vão pensar, essas coisas. O que é Que mais forte para é. você? O medo do destaque ou o medo do que os outros vão pensar? Não, acho que eu quero trabalhar o medo do destaque, porque atrás dele tá o outro, então eles estão juntos. Uhum. É. É, E eu acho que tem mais a ver com o que a gente ficou dialogando hoje sobre finanças e emoções. Acho que pode ser é, mais, né? Trabalhar sim. nesse aspecto. Então, olha só, gente. O que a gente vai ficar com essa, então, medo do destaque, não sou suficiente e isso vai dar muito trabalho? É, isso. É? Tá. Então, olha só, para a galera que está em casa, para eles conseguirem fazer, a gente vai fazer o seguinte. Uma é a emoção que você sente que te bloqueia, que você não consegue, não se sente confiante por causa dessa emoção, que vem esse medo, né? Vem esse medo. A Kênia falou o medo do destaque. O que você atrela a esse medo? Então, o que você imagina que está por trás desse medo? Aí a Kênia ficou pensando e falou: olha, de repente que isso vai me dar muito trabalho. Então, ela está atrelando o destaque com muito trabalho, né? Que aí depois teria que ver o que é muito trabalho. Eu trabalho muito, mas eu me divirto tanto que aí eu não acho isso pesado, mas às vezes a gente vinculou isso com peso, né? Destaque com peso. Vamos olhar. Deixa eu só ver que alguém perguntou aqui. O medo de ser vista tem a ver com quais emoções e origem? Bru, não tem uma origem, uma questão. Podem ser muitas. Mas para você, esse medo de ser vista, você vincula com que pensamento? Então traz assim, nossa, quando eu penso no medo de ser vista, eu penso, vão me julgar e eu não quero ser julgada, vão me humilhar, vou ser maltratada, as pessoas não vão gostar de mim do jeito que eu sou. Quais são os pensamentos que vêm? E ao mesmo tempo eu perguntei para a Kênia também. Então, ó, um é o pensamento atrelado a essa emoção, que vem direitinho, assim. O outro é quando você está em situações que você não se sente confiante, que tipo de pensamento que vem? E aí a Kênia falou sobre não se sentir suficiente. Será que isso vai ser bom bastante? Então a gente tem duas frases mentais e a gente tem uma frase e tem uma emoção que a gente vai trabalhar. Certo? Então vocês têm que ter isso aí também, tá bom? Uma emoção para trabalhar que bloqueia a sua confiança, uma frase mental atrelada a essa emoção e esse pensamento de quando você não se sente confiante que vem à tona, tá bom? A gente vai trabalhar isso fisicamente. Bora lá, Kênia? Boa noite, Sinara. Que bom te ver aqui. Então é o seguinte, quem vai fazer a prática com a Kênia, eu vou pedir, Kênia, primeiro, para você levantar e a gente vai começar a fazer um pequeno batuque de pé. Deixa eu pegar meu tambor aqui.
que vai ajudar. Oh. Quem vai fazer a prática com a gente, vou pedir para você começar, Kênia. Primeiro vai fazer um balancinho aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Primeiro, traz um balancinho, firma bem o pé no chão e só traz um balancinho, um pulso. Eu não sei onde foi parar meu batuque. Vou aqui, não é o ideal, mas traz esse balancinho como um pulso. Por que a gente está fazendo isso? A gente vai começar a conectar coração com o pé. Cadê o batuquinho? Deixa o pé começar a reverberar no chão também agora com umas batidinhas de pé no chão. Bate um pouquinho o pé no chão, de um lado, de outro, e bate o pé, de um lado, de outro, e bate. Sente a firmeza do pé. Tira um pouco o joelho, assim, dobra um pouco para bater. Isso. Você que está em casa também, bate esse pé. Respira fundo. Com esse corpo ativo, Kênia, e quem está em casa, traz a mão bem para o coração. Sente as batidas do coração um pouquinho. E agora, pensa em algo importante para você. Algo que você quer conquistar. Você quer autoconfiança para quê? Geralmente a gente quer autoconfiança para conquistar alguma coisa. O que você quer conquistar? Não precisa falar. Isso é só a sua intenção para hoje. Agora vamos lá. A hora que você sentir que pode. Então vamos lá. Se esse medo do destaque... Não, vamos começar pelo primeiro pensamento. Eu não sou suficiente. Se essa frase para você, eu não sou suficiente, fosse uma imagem, agora eu quero uma postura mesmo, Kênia. Se essa postura, se essa eu não sou suficiente fosse uma postura física, que postura seria? Envolve os pés nessa postura de algum modo, tá? Percebe seus pés nessa postura. Ou eu não sou suficiente. Ok, é isso? Tá? Você que está em casa faz a sua postura com o corpo. Eu não sou suficiente. Então, que postura física seria? E esse medo do destaque? Se esse medo do destaque fosse um movimento ou uma imagem com o seu corpo, toma o tempo que você precisar para encontrar, Kênia, não tem pressa. Na ponta do pé. Assim, na ponta do pé. Uou. Ok. Repete o primeiro movimento para a gente lembrar. Eu não sou suficiente. É esse. Medo do destaque. Medo de estar no destaque. Isso. E agora essa frase. Isso vai me dar muito trabalho. Como é que seria isso em movimento? Uou. Beleza. Ótimo, Kênia. Agora o que a gente vai fazer? Quem está no mapa dos afetos e tal, a Kênia já está super acostumada com o que vai fazer. A gente vai fazer o loop. O que é o loop? Vocês vão passar, para quem está fazendo a prática, do primeiro movimento para o segundo, para o terceiro. Então você passa movimento 1, 2 e 3. Só que você vai perceber que tem movimentos que você quer ficar bastante tempo.
que você quer ficar mais tempo naquele movimento. Aí você fica. Você vai perceber que tem outros que você quer passar mais rápido. A cada novo ciclo, você vai passar de uma forma diferente. E os movimentos vão mudando um pouco. Fica à vontade para deixar mudar do jeito que você quiser, ok? Tá contigo, Kenny. A gente vai fazer uns 3 minutinhos. Quem tá em casa se joga e faz de verdade. Traz a sua respiração bem presente, bem viva. Inspira e expira durante toda a prática. Traz as frases bem vivas na sua mente. Eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente. Você não é suficiente. Você não é suficiente. Você não é suficiente. Medo, medo, medo do destaque. Medo, medo do destaque. Muito medo, 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 medo. Medo, medo, medo. Isso vai dar muito trabalho. Isso vai me 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 dar muito trabalho. Muito trabalho. Isso vai me dar muito trabalho. Isso vai me dar muito trabalho. Isso vai te dar muito trabalho. Isso vai te... Medo. Medo. Medo do destaque. Medo de estar no centro. Medo de brilhar. Medo de chamar a atenção. Medo de ocupar o meu lugar. Medo de me destacar. Eu não sou suficiente para isso. Todo mundo vai descobrir que eu não sou boa o suficiente. Todo mundo vai perceber que eu não sou suficiente. Isso, começa a brincar com as velocidades. Deixa tudo mais rápido. Rápido, rápido. Experimenta o corpo. Experimenta deixar tudo mais lento. Experimenta deixar lento com o seu corpo. Se esse medo do destaque ficar lento, muito lento. Se essa sensação de insuficiência ficar lenta,
Lenta, lenta. Desacelera o movimento. Vai escutando o seu corpo. Quem está em casa e está fazendo a prática com a gente, vai escutando o seu corpo e agora começa a mesclar as velocidades. Experimenta fazer lento, rápido, o movimento do pensamento, o movimento da emoção. Veja qual movimento você quer demorar mais tempo. Aprender a escutar o corpo é uma arte, mas que está a seu alcance. Último minutinho, Kênia, para você passar pelos 3 movimentos. Eu não sou suficiente, eu tenho medo do destaque, isso vai me dar muito trabalho. Foi. Vai acalmando o corpo, acalmando o movimento. Toma uma aguinha, Kênia. Você que está em casa também. Pega papel e caneta e deixa uma escrita poética nascer. Quando eu falo uma escrita poética, gente, é uma escrita à vontade, uma escrita tranquila, com tudo que está na sua cabeça. E a única regra que eu vou pedir para vocês é para vocês usarem 2 coisas: pés e firmeza. Ou estabilidade, se você preferir, em vez de firmeza. Dentro dessa escrita, deixa os pés aparecer, de alguma forma, essa palavra, e também a firmeza. Quem está entrando agora, quem quer fazer alguma pergunta também sobre a prática e tal, toda terça-feira é dia de live prática, a gente voltou recentemente com as lives práticas. Toda terça-feira você tem a oportunidade de vir aqui, desenhar suas emoções, dançar suas emoções, entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com você, o que te trava, principalmente aprender a escutar o seu corpo, sabe? Às vezes a gente adentra num campo na vida que parece que nada muda, né? Parece que está sempre nos mesmos ciclos repetitivos, vivendo as mesmas dores e tal. Essa semana a gente está falando sobre autoconfiança, e aí parece que a gente fica num processo sempre de duvidar da gente mesmo, de se sentir insegura diante de determinadas situações, né? As coisas que eu mais escuto nos meus processos terapêuticos é: Van, eu já tentei de tudo, já fiz um bando de terapia, nada muda, parece que nada muda. Sabe por que parece que nada muda ou que nada muda? Porque você está fazendo sempre a mesma coisa. Você está falando sobre, você está refletindo sobre, mas você não está vivenciando a mudança. Como eu digo sempre, o nosso corpo é o nosso melhor terapeuta. Mas para despertar a força de cura que mora aqui no seu corpo, você não pode perder uma coisa. Você não pode perder a sua capacidade de se manter curiosa por você mesma. Tá sem áudio, Andréia? Andréia tá falando que tá sem áudio. Tá sem áudio para mais alguém? Não, acho que tá sem áudio para você, Andréia. Vê se o seu se o seu volume não tá baixo. Se tiver sem áudio para mais alguém, me avisa aqui, tá? Mas eu acho que não. Então, gente, para despertar essa força de cura,
Aqui tá tudo certo, ó, viu? Então, de repente sai e entra de novo, André. Às vezes é alguma coisa aí no seu aparelho e tal. Então, gente, para despertar essa força de cura, você tem que manter a curiosidade por você mesma. Eu sempre lembro da Adri. A Adri é uma aluna do Mapa dos Afetos. Na verdade, agora a Adri é uma aluna da formação, né? Está fazendo, se formando para ser terapeuta, para ser facilitadora desse método. E eu lembro que a Adri curte muito essa frase, né? Se mantenha curiosa por você mesma. Agora, sempre que eu falo, me lembra isso. Me lembra você, Adri, ó, que lindo nossa conexão. Se manter curiosa pela gente mesma é aprender a escutar o nosso corpo nos 6 níveis de consciência. O que acontece fisicamente, o que acontece emocionalmente, mentalmente, com a nossa ancestralidade, quais são as nossas intenções e a nossa energia. E é isso que esse tipo de prática dá. E aí, Kênia, enrolei aqui para tu escrever. Já escrevi. Ó, tem gente falando aqui que tu tá lindona, Kênia. Bom, vamos lá. Obrigada. Você quer compartilhar com a gente? Posso? Então, fala aí o que aconteceu. Medos fantásticos. Pés em pontas evitam a firmeza. Penso, hesito. Seguro os meus pés. Fantasio a estabilidade. Agora eu percebo. Me vejo. Levo os meus pés para o chão. O movimento me liberta e eu liberto os meus pés. Uau, que lindo! Que lindo que ficou isso. Como é que foi para você fazer essa prática? Foi muito bom. Foi muito legal, assim, enquanto eu estava no loop, sabe que você ficar repetindo as minhas frases em cada movimento que eu estava fazendo foi muito potente para mim. Me ajudou muito, muito. Uhum, E, e levou eu me enxergar mais dentro deles, assim, enxergar toda a fantasia que uhum. fica na mente a respeito desses medos, dessas coisas todas, né? Que tem componentes que não são reais, que são fantasiosos mesmo. Por Tem o exemplo, pensamento, por exemplo, será que vai ser bom? Será que eu sou o suficiente? Será que nananã, o que, que vão pensar? Tudo isso é fantasia, porque é tipo uma pré-ocupação. Eu não estou fazendo porque eu estou pensando se não sei o que, não sei o que, não sei o que, se talvez eu fizer. Então uhum, é tudo fantasia. Então a prática hoje me trouxe esse insight, assim, desses medos fantasiosos, assim, uhum. e quando fica nesse mental, a gente meio tá alimentando isso, assim. E aí, quando eu fui pro corpo e fiquei repetindo esses movimentos e você ficou falando as frases, eu fui percebendo todo esse componente irreal. Uau, Porque esses medos, eles não vêm de uma prática. Tipo, eu não tenho um componente traumático. Nunca me aconteceu, por exemplo, de eu ter me exposto, de eu ter feito alguma coisa e terem virado para mim e disserem assim: nossa, você é uma incompetente, nossa, isso tá muito ruim. Isso nunca me aconteceu. Então é tudo fantasia, sabe? uhum. Então foi muito legal que hoje eu fui percebendo isso. E foi muito legal ficar nesses movimentos e passar da fase do desconforto deles. Sim, Depois que eu passei da fase do desconforto, de vê-los, de percebê-los, de senti-los, eu entrei para a fase de conhecê-los, assim, de conhecer isso mais uau, profundo. E aí eu fui tendo esses insights. Então uau. foi muito bacana, assim, foi Nossa, bem isso que você potente. falou é muito importante, gente, porque tanto para quem já está no mapa dos afetos, quanto quem tá aproveitando as lives e vem fazendo as lives, isso que a Kenia falou de passar o limiar do desconforto. Que a gente começa a fazer esses movimentos, primeiro que a gente começa, é tudo mecânico, a gente se sente assim, nossa, que ridículo, o que eu tô fazendo? Gente, várias vezes eu passei por isso também, tipo, nossa, que ridículo, isso que eu tô botando essa emoção como um movimento, isso é muito estranho, muito esquisito. Aí, se a gente passa essa primeira camada, vem o desconforto. Vem também esse desconforto, tipo, peraí, o que é isso? O que isso está me querendo me mostrar? E quando a gente vai, aí é que o trabalho acontece, né? Aí é que a gente se É, aprofunda mesmo. Isso é muito legal. é, Isso dos medos fantasiosos, isso que você falou de pré-ocupação, né? Isso fica ocupando a mente dentro daquilo que você poderia fazer.
E aí, Kênia, você falando isso, eu fiquei pensando, né, na sua mitologia pessoal, no seu campo, essa frase que você traz, isso vai me dar muito trabalho, né? Talvez justamente por você saber, na essência, e ter consciência do quão dedicada você é, e você nunca faz nada pela metade, nunca vi você preparando um curso de qualquer jeito, dando uma aula de qualquer jeito, nunca vi você fazendo nada pela metade. Tipo, hoje a gente passou o dia inteiro gravando, e tanto você quanto a Ângela poderiam ter feito pré-forma, assim, só para fazer, para gravar, ia ficar legal e tal. Mas não, as duas estavam super envolvidas e você estava tipo, nossa, caramba, percebi isso, descobri isso. Mas como isso traz leveza, melhor não, né? Melhor eu trazer uma preocupação para trazer peso para me dar trabalho, porque eu não sou merecedora de ter leveza, né? De ser tranquilo. Claro. Quando você falou qual é a sua intenção para o exercício de hoje? Bom, a gente estava lá gravando sobre finanças, né? A minha intenção Sim. para essa área é ganhar dinheiro com leveza e facilidade. Entendeu? Ganhar dinheiro com leveza e facilidade. Bora nessa. É. E olha que louco isso, né? Porque você ficou na fantasia dos medos com as pontas dos pés pro alto, assim, né? Nas pontinhas dos pés. E aí você fala, aí quando vem que você consegue. Vê aquela parte da escrita que você fala, daí eu consigo baixar os pés, colocar os pés no chão. É, assim, vou ler de novo. Hum. Medos fantásticos, pés em pontas evitam a firmeza. Penso, hesito, porque é quando eu tô no cabeção, né? Tô pensando, eu tô hesitando, eu não tô fazendo. Sim, exatamente. Fantasio a estabilidade. Agora eu percebo, me vejo, levo os meus pés para o chão. O movimento me liberta e eu liberto os meus pés. Isso, o movimento me liberta e eu liberto os meus pés. Caramba, né? Isso é maravilhoso. Deixa eu ver, a Adri escreveu aqui. Na firmeza da terra, finco meus pés no chão. Saio de um barquinho que estava à deriva e assumo minha autorresponsabilidade de cumprir meu propósito com estabilidade e muito amor. Uau, Adri, que lindo! Gente, quem quiser mandar sua escrita poética também, dividir aqui comigo e com a Kênia, fica super à vontade, hein? Ficou lindo demais. E como faz toda a diferença a gente ter uma intenção também para a prática, né? Você trazer a intenção de eu quero ganhar dinheiro de uma forma leve, fluida e tal, isso muda também o seu olhar. Peraí, o que eu preciso também fazer para ter isso, né? Me libertar desses medos fantásticos, dessas ideias absurdas que eu criei sobre mim, porque a maioria dos nossos medos são medos criados, né? A maioria são fantasiosos e tal. E a gente quer se É. libertar de algo que é uma fantasia. Que loucura, que coisa doida. Porque existem medos que vêm de experiências que foram assustadoras, que foram violentas, que foram traumáticas. São medos que têm digamos assim, um background, uma memória importante. Uhum. Sim, Existem esses medos. Eu, se eu procurar, eu devo ter também. Não, com certeza eu tenho. Acho que todo mundo sim. tem, mais outros menos. Mas quando a gente vai para o campo do como vou me colocar, como vou fazer as coisas na minha vida, eu acho que a gente se deixa, às vezes, interferir, sabe, pelas fantasias mentais a respeito dos medos, de coisas que a gente já ouviu falar, Uhum. de coisas da família, né? Coisas que falaram pra gente quando a gente era criança, às vezes. Porque na minha história, eu tenho uma história de muita desqualificação. Quando eu era Uhum. criança, meu pai e minha mãe, eles sempre me desqualificavam. Tipo, eu nunca Uhum. ganhei um elogio, só crítica. Uhum. Sim. Então, fica essa Sim, informação. Não, eu não sou boa, não vai essa ser legal. memória fica, né? Eu tenho que fazer muito para ralar e tal. Isso com certeza. Eu gosto muito de olhar também para aquilo de o que você vai se tornar, que tipo de pessoa você vai se tornar se você tiver essa autoconfiança a ponto de ganhar esse dinheiro com fluidez e tranquilidade e leveza. Que tipo de pessoa você vai se tornar? Não precisa responder, é algo para você pensar. Mas a gente olhar para isso, de que tipo de pessoa eu me tornaria se eu resolver isso que eu chamo de meu problema. E aí, depois que você olhar para isso e que tipo de vida você teria, o quanto que você tem medo de enfrentar isso tudo, de ter tudo isso, assim. Porque muda tudo, né? É, Muda tudo.
Muda a forma de você encarar absolutamente tudo. Então, E eu gente, tenho uma fala. tendência de ficar, e eu tenho essa tendência de ficar no conhecido, sabe? Apesar de estar ruim, mas pelo menos eu conheço, Sei. né? Eu tenho a tendência total oposta. Eu tenho a tendência à impulsão, meto os pés pelas mãos, às vezes me arrebento inteira, mas pelo menos eu experimentei algo diferente. Que também não é bom ou ruim, tá, gente? São coisas que a gente vai identificando na gente. E dependendo do momento que você tá, você precisa entender o que você precisa para manter um estado de autoconfiança diante de algo. Autoconfiança é um estado emocional diante de uma situação, tá? Não é toda a situação que você vai se sentir confiante, não tem como ser plenamente sempre assim, né? Não tem como. Deixa eu ver a Bru. A confiança que brota dos meus pés e alimenta a firmeza necessária para se sentir livre, para se expressar e ser vista. Uau, Bru, olha só. Dentro da sua escrita é importante você honrar a sua ancestralidade. Eu já te diria, Bru, em dois caminhos. Um é você olhar para pai, mãe, avô, avó, tanto, né, os homens quanto as mulheres da sua família, olhar para sua ancestralidade, porque é a confiança que brota dos meus pés. Olha aí, galera da formação. Ela está falando, a confiança que brota dos meus pés é algo que nasce dos pés dela, é algo que vem antes dela e que permite ela crescer. Ao mesmo tempo, é importante olhar para a ancestralidade de quem te ensinou, sabe? Porque também brota. Então, dependendo da sua profissão, Bru, volta lá, honra os seus professores, as suas professoras, os seus mestres, os cursos que você fez, porque talvez você tenha deixado alguém de fora. Eu tenho a sensação, eu imagino, Bru, que está faltando você honrar alguma coisa da sua profissão que você fez no passado e não está honrando agora, tá? Para daí você continuar livre e conseguir seguir e se expressar do jeito que você quer. Olha para esse aspecto, certo? E aí, Kênia, tu quer falar alguma coisa antes da gente encerrar essa live? Que voou, né? Não, eu acho que tá bom, acho que eu já falei bastante, saquei umas coisas bacanas, acho que foi bom. Que massa. Bom, gente, olha só, quem quiser se aprofundar muito mais nesse método, quem quiser vivenciar uma prática completa, lembra que a vivência terapêutica Liberte-se está com as inscrições abertas. A gente tem 2 ingressos, ingresso ouro e ingresso diamante. Gente, a grana tá baratinha, baratinha, pro forma. É só para você manter a lei do equilíbrio. Se inscreve lá, vem para a vivência para a gente fazer um caminho de transformação muito mais rico, muito mais intenso do que eu consigo fazer em live. Fora que essa troca que eu estou fazendo aqui com a Kênia, se você vai lá para a vivência, vai ser pelo Zoom e tal, eu consigo te ver, eu consigo ver seus movimentos, escutar a sua escrita, eu consigo te ajudar realmente. Então, vem para a vivência, o link está na bio, tá bom? Gratidão por esse momento, Van e Kênia. Gratidão, Sinara. Ó, Sinara, Kênia tá lindona mesmo. Tá um arraso. Beijo, Kênia. Gratidão por mais essa. Quem quiser, a gente me manda a escrita poética que eu te dou algumas orientações, tá bom? Beijo, beijo. Até mais. É.